Bom dia! Sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. Estamos de volta para darmos continuidade às linhas e graus de parentesco. Na semana passada estivemos a analisar esta questão e deixamos para você um caso prático. Bem, como prometemos, estamos aqui hoje para darmos então início à resolução deste exercício. Não saia daí que nós voltamos já já. Bem, estamos de volta. Vamos então agora ao quadro para esquematizarmos esta família e tentarmos analisar as linhas e graus de parentesco. Inicialmente falaremos apenas da linha reta e na próxima semana apresentaremos a linha colateral desta família, de maneiras que o nosso vídeo não fique muito extenso. Bem, vamos então ao exercício. Eu tenho aqui o caso prático, vou ler para vocês. Igor, de 54 anos, irmão mais velho de Bela, Belita e Beló, viúvo de Amélia Campos, resolve constituir uma nova relação jurídico-familiar com Catiana, de 20 anos. Bem, sempre que nos depararmos com nomes, procederemos então ao respectivo enquadramento no quadro para nos facilitar. Então, o que é que nós temos aqui? Temos Igor, irmão mais velho de Bela, Belita e Beló. Vamos colocar aqui Bela, Belita e Beló, viúvo de Amélia Campos. Vamos colocar Amélia deste lado e, neste caso, com uma cruz, porque já faleceu, resolve constituir uma nova relação jurídico-familiar com Catiana. Catiana é a atual esposa de Igor. Bem, vou apenas aqui dizer que estes primeiros filhos de Igor, que eu mencionei no vídeo passado, não são de Igor com Catiana, mas sim de Igor com Amélia. Eu já efetuei a devida correção na descrição do vídeo anterior e você poderá lá encontrar o exercício completo. Eu também voltarei a colocar o exercício completo na descrição desta aula. Então, o que é que nós temos aqui? Da relação com Amélia, Igor teve 4 filhos. Então, temos Igor e Amélia. 1, 2, 3, 4 filhos. Quais são estes filhos? Temos Alzira, Arnaldo, Eliezer e Edith. Arnaldo, Eliezer e Edith. Depois o caso nos diz que Arnaldo teve a Divalda e a Elsa. Quer dizer que o Arnaldo é pai da Divalda e da Elsa. Depois temos aqui que a Divalda teve o Edson e este o Pompeu. Ou seja, a Divalda é mãe do Edson e o Edson é pai do Pompeu. Continuando, a Edith teve o César. A Edith está aqui, teve o César. E depois o exercício nos diz, da relação com Catiana, nasceram 2 filhos, o Frederico e a Iliane. Vamos então colocar aqui Igor e Catiana, 2 filhos, Frederico e Eliane. Depois, Frederico teve o João e a Jéssica. Ou seja, Frederico é pai de João e de Jéssica. A seguir, e esta, a Francisca e a Maravilha. E esta quem? A Jéssica teve a Francisca
e a Maravilha. Amélia, está aqui a Amélia, numa relação anterior à de Igor com Nelson, teve 2 filhos, a Marta e o Maurício. Então vamos colocar aqui o Nelson. Está um bocadinho torto. Tiveram 2 filhos, a Marta, é isso? Sim. E o Mauro. E depois, o que é que nós temos a seguir? Por sua vez, Catiana, em águas passadas com Maurício, teve 3 filhos. Então temos aqui Catiana e Maurício. Tiveram 3 filhos, que são Luciano, Matilde e Mandela. Luciano, Matilde, Mandela. Depois temos outro ponto que eu não mencionei na semana passada, mas está na descrição, que diz o seguinte: para o espanto de Igor, que até a data desconhecia os seus ascendentes, vem a descobrir que Márcia é a mãe de Marcos, que é pai de Giovanni e Lúcia, sendo esta a mãe de Mariano, que é seu pai. Ou seja, Mariano é o pai de Igor. Já temos aqui uma pista. Temos aqui o nosso Igor, que é a nossa base do caso prático. É filho de Mariano. Neste contexto, Mariano é pai aqui da Bela, da Belita e da Beló. E depois temos aqui que Marcos é o pai de Giovanni e Lúcia, sendo esta a mãe de Mariano. Ou seja, Lúcia é a mãe de Mariano. Quer dizer que temos aqui Lúcia. Depois vamos andar um bocadinho. Marcos, que é pai de Giovanni e Lúcia. Então temos aqui o Marcos, que é pai de Lúcia e Giovanni. E temos mais um nome, Márcia, que é a mãe de Marcos. Então colocamos aqui Márcia. Bem, já temos aqui o nosso esquema familiar. Vamos confirmar os dados para então passarmos a nossa análise do parentesco somente na linha reta por hoje e na próxima semana somente na linha colateral. Eu acredito que assim ficará muito mais fácil o entendimento. Então vamos rever os dados. Vamos lá. Igor, de 54 anos, irmão de Bela, Belita e Beló, viúvo de Amélia Campos, resolve casar-se com Catiana. Da relação com Amélia, Igor teve 4 filhos. Igor e Amélia, temos aqui os filhos, Alzira, Arnaldo, Eliezer e Edith. Sendo que o Arnaldo teve a Divalda e a Elsa, a Divalda teve o Edson e o Pompeu, a Edith teve o César e da relação com Catiana nasceram 2 filhos, o Frederico e a Iliane. O Frederico teve o João e a Jéssica e esta a Francisca e a Maravilha. Amélia, numa relação anterior à de Igor com Nelson, teve 2 filhos, Marta e Mauro. Por sua vez, Catiana, em águas passadas com Maurício, teve 3 filhos, Luciano, Matilde e Mandela. Para o espanto de Igor, que até a data desconhecia os seus antecedentes,
vem a descobrir que Márcia é a mãe de Marcos, que é pai de Giovanni e Lúcia, sendo esta a mãe de Mariano, que é seu pai, ou seja, Mariano é pai de Igor. Bem, os dados já estão confirmados, vamos agora analisar o parentesco na linha reta. Vamos começar pela relação existente entre pai e filho ou pais e filhos. Então, vamos lá. Temos aqui Márcia, Marcos, Lúcia, Mariano e Igor. Estamos aqui a ver a ascendência de Igor. Neste caso, Igor em relação ao seu pai, temos parente na linha reta, primeiro grau, ascendente. Igor em relação a Lúcia, que neste caso é a mãe de seu pai, a sua avó, parente na linha reta, segundo grau, ascendente. Temos Igor em relação a Marcos, que neste caso é o pai de Lúcia, que é a mãe de Mariano, que é seu pai, o que faz de Marcos bisavô de Igor. Neste caso, parente na linha reta, terceiro grau, ascendente. E depois temos a Márcia, que é a trisavó de Igor e que será então parente na linha reta, quarto grau, ascendente. Temos então aqui o Igor na qualidade de filho, primeiro grau, na qualidade de neto, segundo grau, na qualidade de bisneto, terceiro grau e na qualidade de trisneto, quarto grau. E também, se invertemos em relação a estas pessoas aqui de cima, teremos a mesma situação. A Márcia em relação a Marcos, mãe e filho, parente na linha reta, primeiro grau descendente. O Marcos em relação a Lúcia e Giovanni, parentes na linha reta, primeiro grau descendente, porque estamos a falar de pai e filhos. A Lúcia em relação ao Mariano, parente na linha reta, primeiro grau descendente. E o Mariano em relação a Igor, parente na linha reta, primeiro grau descendente. Se quiser ir mais fundo, poderá também relacionar aqui Márcia e Lúcia, Márcia e Mariano, Lúcia e Marcos, enfim, entre estas pessoas aqui de cima. Estaremos sempre na linha reta, visto que estamos na geração de fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. A linha será sempre reta. Vamos agora ver de Igor para baixo, ou seja, a sua descendência. Igor teve muitos filhos aqui, não é? Igor, neste caso, em relação aos seus filhos, o procedimento será o mesmo, serão parentes na linha reta, primeiro grau descendente. Quais são então aqui os filhos de Igor? Temos a Alzira, o Arnaldo, o Eliezer, a Edith, o Frederico e a Eliane. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igor teve 6 filhos. Em relação aos seus 6 filhos, eles são, ou o Igor é parente na linha reta, primeiro grau descendente. E depois o Igor também é avô. O Igor é avô da Divalda, da Elsa, do César, do João e da Jéssica. O que faz deles, em relação ao Igor, parentes na linha reta, segundo grau descendente. E depois vamos olhar para aquilo que são os bisnetos de Igor. Neste caso temos 3. O Edson, a Francisca e a Maravilha. O que fará de Igor em relação a eles?
parente na linha reta, terceiro grau, descendente. E depois temos um trisneto. Igor tem um trisneto, o Pompeu. Neste caso, em relação ao seu trisavô, eles serão parentes na linha reta, quarto grau, descendente. Bem, agora vamos analisar os outros vínculos. Temos também a relação de Marta e Mauro, também tiveram os seus progenitores, Nelson e Amélia. Não é que em relação aos seus filhos, teremos também parente na linha reta, primeiro grau, descendente. E depois vamos olhar aqui para aquilo que é a relação, ou que foi a relação de Catiana e Maurício. Também nos deparamos com três: Mandela, Matilde e Luciano. Eles serão, em relação a Catiana e Maurício, também parentes na linha reta, primeiro grau, descendente. Bem, se quisermos ir mais a fundo, mas atenção que estamos a analisar o Igor e não os demais membros, podemos também ver a relação existente entre Divalda e Edson, primeiro grau, mãe e filha, entre o Edson e o Pompeu, primeiro grau, pai e filho, ou entre Edith e César, primeiro grau, mãe e filho, entre Frederico, João e Jéssica, primeiro grau, pai e filhos, entre Jéssica e Francisca e Maravilha, parente na linha reta, primeiro grau, descendente, mãe e filhas. Nesta ordem de ideias, iremos então resumidamente apresentar a ascendência e a descendência de Igor. Então, o que é que nós temos aqui? O Igor é filho, neto, bisneto e trisneto. Enquanto filho, primeiro grau; enquanto neto, segundo grau; enquanto bisneto, terceiro grau; e enquanto trisneto, quarto grau. E onde é que encontraremos estas pessoas? Aqui em cima. Mariano, primeiro grau; Lúcia, segundo grau; Marcos, terceiro grau; e Márcia, quarto grau. Ou seja, enquanto filho, enquanto neto, enquanto bisneto e enquanto trisneto. Agora vamos olhar para aquilo que é a descendência de Igor. O Igor é pai, avó, bisavó e trisavó. Enquanto pai será sempre primeiro grau. Enquanto avó será sempre segundo grau. Enquanto bisavó será sempre terceiro grau. E enquanto trisavó será sempre quarto grau. Neste caso, na linha reta descendente. Então, onde estão estas pessoas? Estão aqui deste lado. O Igor está aqui. Primeiro grau nos seus filhos todos aqui. Segundo grau nos seus netos aqui. Divalda, Elsa, César, João e Jéssica. Terceiro grau nos seus bisnetos. Edson, Francisca e Maravilha. E quarto grau no seu trisneto, que é apenas o Pompeu. Bem, assim desmembramos o nosso caso prático e tivemos aqui a analisar somente a linha reta da família do Igor. Na próxima semana procuraremos apresentar somente a família do Igor na linha colateral, ou seja, o vínculo existente entre os filhos de Igor, entre tio e sobrinho, os primos, os sobrinhos netos, os tios avós, entre Igor e os seus irmãos,
entre Igor e o seu tio-avô. E isto tudo já é na linha colateral. Vou aqui abrir um parênteses para dizê-lo que nós temos questões aqui de enteados, madrastas, padrastos e de cunhados e cunhadas. Neste caso temos três cunhadas, a Bela, a Belita e Beló, mas é um aspecto que não falaremos ainda, porque essas questões estão dentro da afinidade e nós só falaremos da afinidade depois que terminarmos o vínculo de parentesco. Bem, hoje ficamos por aqui, foi um prazer tê-lo do outro lado, espero vê-lo na próxima semana. Até lá, tudo de bom.